Simbora, simbora, turma. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do fuso horário de vocês. 12 de outubro, feriado, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico. Desculpem por fazer a edição tão cedo, pelo menos para o meu fuso, mas é o horário que eu posso, que eu tenho programado, que eu consigo realmente entrar ao vivo e interagir com vocês. Eu tenho certeza que tem muita gente dormindo ainda, mas esse Minuto Geográfico vai ficar gravado aqui no Instagram, vai ficar gravado também no YouTube, então as pessoas vão ter a oportunidade, com muita calma, de assistir, comentar as nossas análises aqui pro dia de hoje, para a semana de hoje, tá bom? Então, deixa eu começar, sem muitas delongas, fazendo um breve comentário com vocês. A gente sabe que hoje, com a internet, qualquer comentário, qualquer citação toma uma proporção gigantesca, né, nas redes e afins. E, bem, saiu uma notícia afirmando, noticiando, na verdade, sobre um possível acordo entre dois países que são inimigos históricos. Um dos países, Israel, Estado judeu, e o outro país, vizinho a Israel, o Líbano, um país de maioria árabe, o Líbano. Pois bem, Líbano e Israel estão buscando a exploração de gás natural na região do mar, na região marítima. E a gente sabe que as relações entre Líbano e Israel são extremamente desgastadas. Na década de 80, aconteceu uma grande guerra civil no Líbano, envolvendo a população que se declara cristã e a população que se declara islâmica. E dentro do próprio islamismo, dentro do Líbano, você tem divisões significativas. Israel, naquele contexto, chegou a ocupar territórios libaneses, alegando que seria para a sua própria segurança, e de lá para cá, ou até mesmo antes disso, na verdade, no contexto da criação do Estado de Israel, no final da década de 40, com o apoio das Nações Unidas, você já tem ali um histórico de conflitos na fronteira muito forte. Mas bem, os jornais comemoraram, eu vou tirar os comentários e depois eu volto aqui para os comentários, tá? Para vocês se concentrarem. Os jornais comemoraram bastante esse possível acordo de paz entre Líbano e Israel. Eu estava vendo aqui um jornal, inclusive um jornal de origem árabe, e depois outros jornais do Ocidente, dizendo assim, olha o título da matéria: Líbano e Israel chegam a acordo histórico. Líbano e Israel chegam a acordo histórico sobre fronteiras marítimas. Os negociadores dizem que um acordo que satisfaça ambos os lados foi alcançado com a assinatura oficial prevista para breve. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lembrem que o Líbano vive uma guerra civil, uma divisão de poderes muito forte. Então, o Líbano não tem hoje uma estabilidade política, econômica e social. É um país em crise inclusive de ordem humanitária. E um pedaço significativo do Líbano, vocês já devem saber, quem acompanha minhas aulas, quem acompanha o curso, sabe disso muito bem, também aqui no Minuto Geográfico, que um pedaço significativo do Líbano tem o controle do Hezbollah. O Hezbollah é um grupo terrorista, um grupo paramilitar, um estado paralelo. O Hezbollah ele funciona como um estado dentro do outro estado, um estado extraoficial. Tem escolas, tem hospitais, tem um aparato militar muito forte, tem conexão com o Irã, tem conexão com grupos palestinos como Hamas e a Jihad Palestina, que recentemente se envolveram em conflitos com Israel. Por isso que qualquer acordo de paz, isso não foi um acordo de paz, mas qualquer acordo de ordem econômica, qualquer aproximação entre Líbano e Israel deve ser visto com ressalvas. Eu fui para o Líbano em 2018, passei quase um mês por lá. É um país maravilhoso, um povo maravilhoso também.
potencial turístico sem precedentes, porque você tem a passagem ali de muitas civilizações. Dá para perceber que o cidadão comum no dia a dia não apoia nenhum tipo de guerra com Israel, mas assusta. Quando você chega na fronteira do Líbano com Israel, você não consegue atravessar nem de um lado para o outro, nem de Israel para o Líbano, nem do Líbano para Israel, porque não existem basicamente relações diplomáticas. Construíram uma grande muralha quando Israel retira o exército pelos idos dos anos 2000, depois dos conflitos de 2006 também, quando alguns soldados israelenses foram sequestrados na fronteira. Israel decidiu construir uma grande muralha separando a fronteira entre os dois países, e lá na fronteira você tem as tropas dos capacetes azuis das Nações Unidas. Então tem presença de bases da ONU na região, para você perceber o quão instável. Então, em resumo, se o próprio Líbano não tem um governo forte, não tem. Se o próprio Líbano não tem um governo reconhecido pela própria comunidade local, qual é a credibilidade que um presidente ou um vice-presidente do Líbano teria ao assinar algum tipo de tratado, algum acordo comercial, algum acordo econômico de exploração de gás? Você explora lá, eu exploro aqui com Israel. Levando em consideração até esse fato que eu disse para vocês, que trata-se de um país, como eu disse, dividido, e você tem grupos considerados radicais que pregam a destruição pura e simples de Israel, como é o caso do Hezbollah. Então, pode acontecer do governo do Líbano fechar algum acordo com Israel e o Hezbollah diz: eu não concordo. Qual é a força que o Hezbollah tem dentro do Líbano? É uma força significativa que não pode ser ignorada, levando em consideração, repito, ainda mais, a atual crise que tomou conta do país. As pessoas, a moeda do Líbano basicamente virou pó. As pessoas, elas estão num grande isolamento lá, geopolítico, econômico e social. Então é sempre bom a gente ponderar o que a internet diz e o que é realidade, certo, pessoal? Pode sim, o Líbano precisa do gás natural. O Líbano precisa explorar o gás no momento que o gás natural, cada vez mais forte diante dessa guerra Rússia e Ucrânia, o Líbano podia ser um novo fornecedor. O gás podia ajudar a economia libanesa a sair da crise, assim como o gás natural ajudou a economia americana, em outra devida proporção, a sair daquela crise do subprime, né? Lá nos idos de 2008. Então aquela região ali do Nordeste americano, do Norte-Nordeste americano, foi uma das primeiras pegando a parte central, uma das primeiras a sair da crise, e parte disso foi aquela questão também do gás natural, a exploração do gás, enfim, cada vez mais forte. Beleza? Tem mais gente entrando, que maravilha, que coisa boa. Pessoal, outra notícia, saindo um pouco agora dessa questão Líbano e Israel, sou muito cético em relação a qualquer notícia positiva envolvendo de um lado o Líbano e outro Israel. Já falei para vocês, já ficar gravada a aula, tá, gente? Quem está chegando agora, essa aula, esse Minuto Geográfico, ele fica gravado. Bora agora comentar alguma coisa sobre a guerra Rússia e Ucrânia. Bem, desde o começo eu disse para vocês aqui que essa guerra ela não vai acabar tão cedo. E eu vou repetir, tá tudo gravado aqui. Minhas análises, elas são as mesmas do começo do conflito até agora. E um dos pontos que eu disse para vocês é que essa guerra ela vai perdurar, porque na verdade é uma guerra que já vem rolando desde 2014, quando a Rússia tomou e anexou a região da Crimeia. Qual é a novidade? A Rússia, quando anexou a Crimeia, ela construiu uma grande ponte, uma ponte gigante. Eu tenho a impressão que, se não for a maior, é uma das maiores pontes da Europa, mas eu tenho a impressão que é a maior ponte europeia. É uma ponte conectando a Crimeia, que é um território dentro do Mar Negro, que a Rússia tomou em 2014, com o restante do território russo. Resultado, a Ucrânia, ela tinha como possibilidade de atacar essa ponte. Essa ponte é usada pela Rússia como uma área de escape militar. A Rússia usa essa ponte para enviar material bélico, material militar, não só para a Crimeia,
mas para as zonas de conflito no sul da Ucrânia. Aquela área ali banhada pelo Mar Negro como um todo. A Rússia quer tomar aquela região, a Rússia quer que a Ucrânia perca o acesso que a Ucrânia tem ao Mar Negro, sufocar a economia ucraniana, isso está muito claro. Aí veja, a Ucrânia podia atacar utilizando caças, utilizando aviões, mas aí você tem um sistema antiaéreo, um sistema de defesa russo muito ligado. A Ucrânia acabou utilizando um sistema de ataque que não era tão esperado, surpreendeu a Rússia. Utilizaram supostamente lá um caminhão-bomba. Um caminhão carregado com bombas, passando pela ponte e outros materiais também colocados na parte dos trilhos, enfim, todo esse material explodiu, um pedaço da ponte, vocês devem ter visto os vídeos, cedeu, e aí a Rússia prometeu respostas enérgicas. Essa explosão na ponte eu penso em dois lados. Primeiro lado, levantou a moral do povo ucraniano, porque a ponte é um símbolo do imperialismo, da dominação russa na região, é uma artéria russa, então foi um golpe contra a Rússia muito forte, e também, de alguma forma, mostrou uma certa vulnerabilidade. Alguns analistas colocam que até que ponto Vladimir Putin tem um apoio. Até que ponto Vladimir Putin tem um apoio. Ele arrasta essa guerra, ele convoca reservistas, você tem revoltas dentro da Rússia, pessoas não querendo lutar, e você até então não enxerga um apoio, eu diria, explícito, militar, de alguma grande potência em relação à Rússia, porque a China, ela prometeu um apoio, mas foi um apoio político, um apoio econômico dessa forma. Depois dessa explosão, eu tenho alguns alertas para fazer para vocês. Primeiro alerta, forte movimentação militar na fronteira entre Rússia e entre Bielorrússia e Ucrânia. A Bielorrússia, a Rússia branca, como a gente chama, ela é governada por Lukashenko, considerado o último ditador da Europa. Ele governa o país com mãos de ferro, não tem nenhum tipo de oposição, e ele é aliado de Putin. Até então, ele não enviou tropas para a Ucrânia, mas o território bielorrusso está sendo usado pelo exército da Rússia para fazer manobras militares. Isso há mais de um ano. Então, expectativa de que ele possa entrar de vez na guerra com tropas, com armamentos próprios diretamente. Esse é um ponto. Segundo ponto, analistas do meio militar disseram que a Rússia vai, e é verdade, intensificar ataques à capital, a Kiev. Soltaram em um dia mais de 60 mísseis contra a capital. Muitos caíram em áreas civis. Segundo a Rússia, isso é uma retaliação pelo ataque à ponte. A Rússia vai intensificar os ataques a Kiev. E aí, resultado, em um dos ataques foram identificados drones de fabricação iraniana. O Irã diz que é neutro. O Irã diz que não se mete no conflito. Mas a gente sabe que o governo do Irã é inimigo número 1 dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Irã, na verdade, tem péssimas relações com o Ocidente. Então, a presença de drones kamikazes, como eles chamam, de origem iraniana, usados inclusive pelo Hezbollah para atacar Israel, usados na Síria por grupos paramilitares, isso acendeu um alerta. Até que ponto o Irã está trabalhando nos bastidores para ajudar a desestabilizar aquela região, para se contrapor mais uma vez aos Estados Unidos, ao Ocidente e a seus aliados. Esse é outro ponto também muito importante, tá? Lembrando, pessoal, a Força Aérea da Ucrânia podia, em teoria, os aviões da Ucrânia podiam ter derrubado aquela ponte, podiam ter feito um estrago maior, só que teriam que lidar com os caças russos. Exemplo, aqueles caças S-300. E pior ainda, a Rússia tem bateria antiaérea. Poderia derrubar esses aviões aí. Enfim, a gente sabe que a Ucrânia já tem problemas de falta de infraestrutura militar. Consegue sobreviver a esse conflito porque esse conflito virou uma guerra por procuração. De um lado você tem a Rússia e do outro lado você tem exatamente o Ocidente apoiando a Ucrânia. Virou uma guerra por procuração, como eu disse aí para vocês, tá? Então essa ponte que foi atingida
é uma artéria estratégica de abastecimento e logística, não apenas para a Crimeia, como eu disse para vocês, mas também para a Rússia dentro do sul da Ucrânia. É vital para o esforço de guerra e, de fato, de alguma forma, essa ponte, 19 quilômetros, né? Falei aqui, uma das mais longas, mas parece a mais longa da Europa, ela foi fortemente atingida. É isso, tá? A Rússia tem uma novidade. Ela adicionou a Meta, Facebook e Instagram, que já estavam proibidos na Rússia, tá? Foram agora, a Meta foi enquadrada como organização terrorista e extremista. A Rússia, no final de março, baniu, como eu disse para vocês, o Facebook e o Instagram, por realizar atividades extremistas e por tolerar russofobia. Por tolerar russofobia. A campanha contra a Rússia dentro das redes. A Rússia queria que o Facebook e o Instagram apagassem algumas postagens. Aí agora colocaram a empresa na lista de terroristas e extremistas. Nada de diferente que os americanos já não tenham feito também com empresas de origem russa. Uma última notícia, essa pode inclusive mexer com o Brasil, principalmente nesse contexto de processo eleitoral, no que pese que pode existir também um controle, mas deixa eu tentar explicar para vocês aqui. Seguinte, existe uma organização fundada nos anos 60 chamada de OPEP. Eu falo muito nas minhas aulas da OPEP. A OPEP é o Clube dos Países Exportadores de Petróleo, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Nem todo país exportador de petróleo faz parte da OPEP. Se disser, Joca, o Brasil exporta petróleo. O Brasil é membro da OPEP? Não. O Brasil já foi convidado, mas o Brasil não é membro da OPEP. O Equador já foi membro da OPEP e saiu, tá? A Indonésia já participou da OPEP e saiu. A OPEP hoje, ela concentra 80% das reservas conhecidas de petróleo. 81,5% das reservas de petróleo do mundo e é responsável, tem 14 países membros mais ou menos, é responsável por 40% da produção global de petróleo. É um clube muito forte, eles se uniram, tem muitas reservas de petróleo, produzem quase metade do petróleo do mundo. Então, qualquer decisão da OPEP, ela é conjunta. Se ela é conjunta, ela tem força. Pode mexer com o preço do barril. A OPEP tem capacidade de disparar o preço do barril, como já aconteceu. O famoso choque do petróleo, 73, choque do petróleo 79 e outras questões também, envolvendo direto e indiretamente a OPEP, como também tem condições de baixar o preço. Qual é a novidade? Os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita deu esse apoio, decidiram reduzir, a OPEP teve uma decisão de reduzir a produção de petróleo, certo? E reduzir a produção de petróleo, colocar um teto da quantidade de barris por dia, isso vai aumentar o preço. O preço do petróleo vai aumentar, isso claramente irritou o Ocidente. Primeiro porque, o que é que vai acontecer? O petróleo russo foi embargado. Os americanos dizem que não compram mais o óleo russo. Europa foi no mesmo caminho. Resultado, você deixa de comprar o petróleo russo e a OPEP, ela corta a produção de petróleo. Resultado, você pode ter uma escassez nas reservas e o preço pode subir. O preço pode dar uma disparada. Isso pode influenciar, de alguma forma, as eleições americanas de meio de mandato. Os americanos vão ter uma eleição agora, em novembro, de meio de mandato. São eleições não para presidente, são eleições para o Congresso e para o Senado. Há uma expectativa de que o Partido Democrata de Biden possa perder espaço, perder maioria pelo menos em uma das casas e possa ter crescimento do Partido Republicano, já que a popularidade de Biden ela é muito baixa. Eu estava vendo aqui, alguns índices colocam Biden com popularidade de 25%, 27% de popularidade, tá? Ou até menos que isso, tá? Tanto que alguns democratas não querem ter a sua imagem vinculada a Biden, querem criar uma agenda própria. Tá? Você pode ver aquela visita
Nancy Pelosi a Taiwan foi um exemplo. Eu falei disso aqui na época. Aí, pois é, os americanos estão irritados porque disseram, pô, a gente deu um boicote à Rússia. Não quer o petróleo russo. A OPEP corta a produção, isso vai causar um problema, isso vai gerar uma sobrecarga, tá? Isso vai sobrecarregar, isso aí pode gerar um problema, tá? Os Emirados Árabes Unidos, coincidência ou não, Dubai, Abu Dhabi e companhia, têm mantido relações comerciais estreitas com a Rússia. Teve uma reunião agora com Putin, tá? E podem lembrar que na votação da ONU, na votação das Nações Unidas, os Emirados Árabes, eles tentaram se abster de aderir, tá? De aderir às sanções impostas a Moscou. Então eles ficaram ali em cima do muro, não tomaram uma decisão fortalecida, e aí resultado, Biden disse, eu tenho que rever minhas relações com os Emirados Árabes e com a Arábia Saudita, porque essa decisão de cortar a produção de petróleo tem o apoio da Arábia Saudita também. Vai subir o preço do petróleo, vai subir o preço da gasolina, vai subir o preço dos derivados do petróleo, isso pode afetar. Tá? Joca, pode afetar alguma coisa Brasil? Pode sim, porque, veja, o Brasil não tem um refino suficiente de petróleo. Nós compramos os derivados do mercado internacional. Se o preço do petróleo sobe, dos derivados também, isso pode ter um impacto imediato ou quase imediato. Uma hora a conta pode chegar no contexto nacional. Isso pode ter também uma influência de alguma forma no processo. No que parece que está tudo tão perto que essa questão pode acabar chegando depois. Tá? Os americanos não podem viver sem Emirados Árabes Unidos e sem Arábia Saudita. São os principais aliados americanos no Oriente Médio, além do Catar, que está fora dessa questão do petróleo aí, mas o Catar é sede de um hub, de uma base americana no Oriente Médio, talvez a maior base americana no Oriente Médio. É bom observar. Lembrem, os americanos conseguiram alguns feitos históricos, exemplo, reconhecimento por parte de alguns países árabes do Estado judeu de Israel, mas nem sempre a relação é de ganho. Então os americanos estão preocupados realmente com essa subida dos preços. Ok, turma, eu falei muito. Eu comecei o Minuto Geográfico 6h15, 6h40 da manhã. Caramba, eu me empolguei. Quem é que tá por aí? Poxa, batemos aqui 400 pessoas ao vivo. Muito bom. Simultaneamente. São essas as notícias, tá? São essas as notícias. Tem mais uma notícia. Quem está morando na Europa, olho vivo. Eu não moro, mas eu estou de olho vivo também. Hungria, que é membro da União Europeia, diz que vai construir um oleoduto para transportar óleo da Rússia. Hungria é da União Europeia. União Europeia tem sanções contra a Rússia. Mas parece que a Hungria, o Viktor Orbán, criou agenda própria. Parece que ele criou uma agenda própria. E ele disse, olha, eu vou transportar o óleo da Rússia. Hungria e Sérvia. A Sérvia não é da União Europeia. A Sérvia, ela é candidata a entrar no bloco. Ela é candidata, tá? E a União Europeia está questionando qual é o compromisso que a Sérvia tem de querer se juntar com a União Europeia. Vai fazer consultas. E a Hungria é membro, mas a Hungria parece que quer testar a corda do bloco. Quer desobedecer e quer mostrar que o bloco não tem unidade. A Hungria disse que vai ajudar a construir um oleoduto para comprar, para transportar o óleo russo, mesmo a União Europeia embargando. É isso. Tá? Parece que a Hungria está pedindo para ser expulsa do bloco. Mas também se a União Europeia expulsa a Hungria, acho difícil. Cria-se um precedente. Porque as pessoas passam, mas as instituições ficam. Viktor Orbán, hoje ele tem rota de colisão. Orbán, colisão com a Europa. Um dia ele sai. Aí vão expulsar a Hungria por conta dele. Complicado.
Não se sabe, Ribeiro, motorista kamikaze ou caminhão, se ele tinha sido guiado. Com tecnologia, tem tecnologia para isso. É isso. Beleza, meu povo? Acordaram? Tá todo mundo acordando? Tudo firme? Turma, valeu demais. Deixa eu pedir a vocês uma coisa. O Instagram hoje quer que a gente pague para o conteúdo da gente ser visto. Certo ou errado, eu não sei. A empresa tem que dar lucro. Eu não vou pagar. Já estou aqui trabalhando de maneira voluntária, fazendo um Minuto Geográfico. Quem puder organicamente compartilhar o link no YouTube também, aperta no aviãozinho quando eu postar aqui no feed, dá um like, coloca para seguir, se inscreve no canal e compartilha. Beleza, meu povo? Fechado. Vamos embora. Saúde e paz. Valeu. Fui.